Então, por Cara, eu exemplo, tive muitas experiências espirituais. tem alguma que você pode contar ou não? Tem, posso contar várias. Tudo começou, a gente tava numa discussão, assim, tava no apartamento de um amigo meu. Eu não vou citar nomes, mas Sim. tava gente, enfim. E aí eu tava no Tinder, eu tava, tipo, começou a ter uma discussão se Jesus existia ou não. E você era ateu? Cara, nessa época eu acreditava em lei da atração, Tá, mas meu pai era judeu, então eu sempre tive resistência com Jesus, sempre. tá, beleza. Muita resistência, porque meu pai era judeu que se falasse Jesus, ele, Tá maluco? Tá, tipo, não... Então eu achava que quem acreditava em Jesus era burro, eu achava. tá. Tipo, eu achava, cara, o Ó, cara tem pra acreditar nisso, o cara tem que ter história pra sim. boi dormir, não existe. Então, cara, beleza. Aí os caras começaram uma discussão se Jesus existia ou não. Era um crente e o outro cara não acreditava em Deus. E eles começaram a discutir lá com argumentos e tal. E eu tava de um lado olhando o Tinder, eu tava assim no sofá, nem aí pra conversa dos caras. E tinha outro cara do outro lado da sala, que ele era crente, eu não sabia que ele era crente. Não sabia. E aí, do nada, esse cara começa a entrar no meio da conversa. Fala, "Ô, mano, para os dois aí de discutir. Ele é bem calmo, assim. Não fala mais nada, não, que desse cara aí que vocês estão falando eu conheço bem. Então, para de falar o que você tá falando aí e tal. E aí ele começou a falar, tipo, a gente começou a ter umas experiências lá disso, né? Aí, beleza. E aí, nesse dia, a gente conversou sobre algumas coisas e esse cara foi embora. Ele, O cara que falou pra parar a discussão. ele foi embora. E aí eu desci com esse meu amigo 2 da manhã pra pegar o carro no estacionamento. A gente ficou mais tarde, até mais tarde. E esse cara tava lá esperando a gente. E aí ele chegou nesse meu amigo e começou a falar da vida dele de coisas que ninguém sabia, só eu sabia. Coisas pessoais dele pesadas, assim, brigas que ele tava tendo com um familiar. Enfim. O cara começou a falar: eu sei que você tá com isso, com isso, com isso. Aí eu. Caraca, velho, quem é esse maluco aí? Da onde? E o cara olhando pra ele, porque ele não tinha falado pra ninguém. E ele começou a falar da vida dele. Aí eu em choque, assim, né? Mas, tipo, na minha. Aí o Não cara é do. comigo, né? Não é comigo. Aí o cara do nada tá aqui, ele vira pra mim assim. E você, Elias, você acredita em Deus? Aí eu. Ah, eu acredito. Eu acredito que deve ter uma energia. Ele, você segue alguma religião? Eu falo, não, eu só acredito que existe alguma coisa. Ele é porque eu tô vendo que você tá correndo um risco de vida e você tem que aceitar Jesus. Aí eu, como assim, velho? Aí ele começou a falar um monte de coisa pra mim. E aquilo, muita gente já falou, já tinha me levado pra igreja. Eu já fui pra igreja pra pegar mina, tipo, eu ia, muita gente já tentou me converter. Era sem filtro. Muita gente já tentou me converter. Tive muito amigo crente. Só que eu olhava pra vida dos caras, E não era aquilo que você queria viver. eu falava, mano, não, e eram caras hipócritas muitas vezes, né? Porque eu olhava o cara, não, eu sou crente e tal, e era o cara que fazia um monte de merda que eu não fazia. Tá, Aí eu entendi. falava, mano, não quero, Não fecha a não conta. fecha a conta. Então eu já tinha um histórico de muita gente tentar me converter, eu nem dava bola. Falava de Jesus, eu não dava bola, nem prestava atenção. Só que dessa vez eu senti alguma coisa. Eu saí de lá incomodado. Incomodado. Essa é a palavra. Uma semana depois, eu fui jogar bola e eu quase perdi a perna. É que não dá pra ver. Eu tenho uma cicatriz daqui até aqui. Eu rompi 2 ligamentos. Cara, minha perna ficou de meu pé não ficar mole, ficou por um nervinho assim. Cara, não dá pra acreditar em como foi. Tipo, o jogo acabava 11 da noite, a lesão foi 11h03, porque era pra acabar o jogo, o juiz falou, não, continua. Foi o último lance do jogo, 11 da noite, numa quarta-feira. Cara, eu quase perdi a perna. Quase perdi a perna. Aí daí pra frente comecei a ter várias experiências, assim, de... De perrengue de se lascar, assim. Cara, porque aí eu chamei um amigo meu da faculdade que era crente, que era um amigo que não me julgava, que era um cara que... Ele falava de Deus pra mim de um jeito da hora. Porque ele era Como? um amigo O que... que é falar de Deus do jeito da hora? O que não é um jeito da hora? É você julgar a pessoa. Tá, sim, eu passei por isso também. É você julgar a pessoa. Ele falava de Deus pra mim porque ele tocava violão e ele chegou pra mim um dia quando eu já tava na internet em 2012 e ele falou: "Mano, eu vi que você tá na internet, será que eu consigo ganhar dinheiro com isso?" Aí eu falei: "Que você é bom?" Aí ele, modéstia à parte, eu toco bem violão. Só que hoje eu tô trabalhando numa empresa de cobrança, que era a mesma da época da faculdade, e ele tava ficando inválido de uma mão. E ele falou, e cara, Deus me. Ele não usou Deus naquela época, ele não falou nada de Deus, mas ele, cara, eu queria ir pra internet, você me ajuda? Falei, cara, e eu já tinha ajudado umas 3 pessoas que não fizeram nada.
Sabe quando você tenta ajudar a pessoa e ela não faz Sim. nada? Aí eu fiquei, mano, vai ser mais um que vai me fazer perder tempo. Aí eu falei, ó, mano, ó, seguinte, tem esse curso aqui, estuda esse curso e cria um curso de violão. Quando você criar esse curso, eu vou escrever uma copy pra você, pra vender ele. Ele sumiu, 8 meses. O cara sumiu. Aí eu falei, ah, já era, não fez nada. Ele voltou, mano, terminei o curso. Ele não me perguntou nada, velho. Ele fez sozinho. Eu dei as instruções, ele fez. E aí eu escrevi a copy pra ele, ele tava com uns 30 mil alunos. O Mário, ele morreu de diabetes, velho. Esse cara foi muito pesado. Ele tinha um canal chamado Iniciantes do Violão, com quase 1 milhão de inscritos no YouTube. Caraca, velho. E aí, o que ele falou depois? Aí depois ele contava, ele falava, mano, Deus me falou que eu ia entrar na internet, que eu ia viver do meu dom e que um amigo meu ia me ajudar. Então, tipo, aí eu chamei ele pra... Porque ele falava de Deus pra mim desse jeito. Eu não acreditava em Deus, mas eu me sentia usado por Deus sem acreditar em Deus. Porque Caraca, que nó que dá na cabeça, né, irmão? ele falava, cara, Deus me falou isso, 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 e aconteceu tudo. E ele falou que um amigo meu ia me ajudar. E até arrepio. E aí eu chamei ele nessa época, eu falei, mano, ó, aconteceu isso, eu recebi, um cara falou que eu tinha que aceitar Jesus, aí depois eu quase perdi a perna, ele levou um pastor lá em casa. E aí o cara falou pra mim, ele falou o seguinte, ó, Elias. Aí eu falei, pô, mas eu sou judeu, eu não quero aceitar Jesus. Tipo, eu falava, né, tipo, meu pai era judeu, eu não quero, porque meu pai já tinha falecido, era como se eu tivesse traindo a confiança do meu pai, né. E o cara falou, ó, faz o seguinte, você tem uma Bíblia? Aí eu falei, tenho. Ele lê a Bíblia todo dia um pouquinho e começa a falar com Deus do seu jeito. Antes de dormir, pergunta pra Deus se ele tem alguma coisa pra você, se ele quer falar com você. O máximo que vai acontecer é ele não falar nada e você vê que Deus não existe. Fala com Deus do seu jeito. Aí eu comecei a falar. Todo dia antes de dormir eu falava um pouquinho. Tipo, ó, Deus, se você existe, se tem alguma coisa aí pra mim. E aí eu comecei a ter umas experiências com o outro lado. Teve um dia que eu tava à noite, eu tava com uma tala, eu fiquei 3 meses sem andar. Tá. Eu tava com uma tala na perna, minha perna esquerda imobilizada. Aí eu fiquei vendo, eu acho, mano, eu não tenho certeza. Mas eu acho que eu tava vendo aquela série Lucifer. Tá. Eu acho. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu tenho quase certeza que era, porque eu lembro que eu ficava vendo essa série de madrugada. Aí eu fui dormir um dia 3 da manhã, não, fui dormir um dia 2 da manhã, sei lá, porque eu tava vendo série e fui dormir tarde. E eu tinha um negócio, você já teve paralisia do sono? Já, que você, tipo, tá acordado, mas não consegue acordar. E você fica paralisado? Sim, aí você quer se mexer e não consegue. Dá uma agonia danada. Eu tinha isso 3 vezes por semana. Eita. Eu tinha isso 3 vezes por semana. E eu ficava sem respirar, eu não respirava bem pelo nariz. Cara, era pesado. Era uma sensação horrível. Se você tem paralisia do sono, você sabe o que eu tô falando. E eu pesquisava, falava que era coisa física, coisa não sei o que tal. Tinha explicações, né? Aí eu tive, nessa hora que eu fui pegar no sono, eu tive uma paralisia do sono das mais fortes. Eu fiquei totalmente travado na cama, consciente, mas tipo, eu não conseguia me mexer. Eu morava no 5º andar. Começou a bater um vento na minha janela, como se fosse derrubar a janela. Tipo soco na janela. Pô, pô, pô. Aí eu em choque, velho. Nossa, mano. E aí veio uma voz rouca, eu vou te matar. Aí, velho. Aí foi nesse dia que você viu que tinha um... Foi a primeira vez que eu falei, Jesus, eu não... Falaram mal de você, mas se você quiser vir agora, eu aceito. Foi a experiência ali que, cara, foi a primeira vez que eu falei com Jesus. Que você, tipo, se rendeu, assim. É que eu falei, sai daqui em nome de Jesus. Foi ali que eu comecei a usar tudo que tinha na minha cabeça. Porque eu tava paralisado, ouvindo uma voz e um vento quase derrubando minha janela. Eu acho que foi a única forma de eu... Porque se eu não tivesse visto coisas espirituais, eu não teria me convertido. Porque eu era muito racional. Eu não acreditava, era totalmente cético. Todo mundo me falava, eu não acreditava de jeito nenhum. Eu não acreditava em nada. Quando eu vi um pastor tirando demônio, eu falava, esse cara é comprado, sabe? E tinha, Sim. e deve ter muitos comprados, né? Dessas Sim. igrejas, enfim, que Sim. fazem sensacionalismo só pra arrancar dinheiro. E, cara, E foi a partir dali que então, você começou a pensar diferente. a partir dali eu vi que tinha coisa espiritual. Eu já tinha naquele dia lá com o cara, eu já tinha visto coisas diferentes. Ele ficou sensível, Porque teve né? mais coisa aquele dia lá, mas naquele dia eu falei, mano, tem coisa aí.